Olá novamente, meu nome é Helena Serra e o tema que vamos abordar hoje é crianças com altas capacidades, vulgarmente dizemos crianças com sobredotação. Tivemos oportunidade de fundar aqui na cidade do Porto, em 1986, a Associação Portuguesa das Crianças Sobredotadas, que desde então cuida de defender as suas necessidades educativas, maioritariamente as necessidades enquanto estudantes nas escolas. A criança sobredotada poderá ter uma inteligência ou no campo da linguagem, ou da lógica ou matemática, ou no campo espacial, psicomotor, musical, etc. Estou a referir-me ao modelo de inteligências múltiplas de Gardner. Uma criança com um alto desempenho no seio dos grupos em que funciona poderá ter alguns momentos de infelicidade, mal-estar e de não pertença e de falta de coesão nesses grupos. São 3 os contextos que têm que estar atentos ao desenvolvimento de uma criança com altas capacidades. O seu contexto familiar, o seu contexto escolar e a relação com pares. Porque o que a caracteriza, e aqui devemos a Renzulli, autor americano, que de uma forma gráfica até, considerou que a criança com altas capacidades, por um lado, tem capacidades acima, vamos supor, no domínio da lógica ou matemática. Por outro lado, é um outro círculo, revela que a criatividade maior neste campo. Por outro lado, é um terceiro círculo, revela uma avidez de conhecer muito superior ao comum das crianças nesse domínio. Portanto, a sobredotação é uma resultante da interseção destas 3 características: inteligência acima da média, superior criatividade e persistência na procura do conhecimento, avidez de saber. As necessidades destas crianças são não apenas cognitivas, mas naturalmente emocionais. Todo homem é um ser social e precisa de interagir, de ser acolhido, de sentir coesão com o seu grupo. Isso pode não acontecer na sua turma, porque a criança tem outros interesses, está a outro nível de conhecimentos. Por outro lado, tem necessidades sociais. A criança precisa de ser escolhida para determinados jogos, determinadas iniciativas típicas da criança quando está em tempo livre. A escola inclusiva tem, de facto, que acolher e saber acolher cada criança na sua especificidade. Individualizar o ensino significa, apesar de estarmos dentro da mesma temática, a abordar o conteúdo que o programa sugere, a criança ser desafiada para fazer um artigo, para organizar um debate de ideias sobre um determinado tema, para pesquisar, para, numa aula seguinte, tudo o que pesquisou lhe ser permitido que vá apresentar à turma. Portanto, há metodologias e estratégias que têm que ser usadas para a criança se sentir motivada e acolhida na turma. Provavelmente uma ficha mais elaborada, com maior exigência do seu ponto de vista do aprofundamento ou da complexificação, e a criança, ao sentir que tem aí uma tarefa mais exigente,
percebe que está a ser reconhecida, percebe que está a ser motivada e vai sentir-se bem nesta escola, que desta forma se torna para ela mais inclusiva. Por outro lado, considerando todos os programas que outros países oferecem para a criança com altas capacidades, importa lembrar que podemos promover a aceleração, a entrada mais cedo, ou o avanço mais rápido nos ciclos, promover o enriquecimento, e o enriquecimento pode acontecer em sala de aula, era disso que estávamos a falar, mas também pode acontecer a par com a sala de aula. E esse enriquecimento a par com a sala de aula pode ser feito através de programas ou baseado em iniciativas da família. Muitas famílias têm conservatório, a criança interessa-se pela música e faz um caminho a par no campo da música, ou então da alta competição desportiva, ou então no campo do xadrez, ou então no campo do teatro, da pintura, etc. Portanto, a própria família, de acordo com respostas contextuais, deve proceder ao enriquecimento da vida dessa criança. E a sala de aula, como dissemos, falo através da diferenciação e individualização, garantindo que há inclusão da criança. A nossa associação, a Associação Portuguesa de Crianças Sobredotadas, colocou à disponibilidade de alguns agrupamentos e algumas câmaras municipais do nosso país o projeto Investir na Capacidade. E, de facto, essas crianças agrupam-se, todas elas têm capacidades mais elevadas, com diversos tipos de inteligência, mas agrupam-se e em um dia por semana, ou normalmente aos sábados, são estimuladas por professores ou qualquer outro elemento digamos, que seja expert em qualquer temática, e juntas investigam, vão organizar projetos de intervenção, fazem visitas de estudo de grande preparação, porque preparam tudo o que desejam saber, é muito preparado. Quero agradecer a atenção com que acompanharam esta minha partilha de algumas noções, muito abreviadas, sobre crianças neurodivergentes. Falámos de crianças com perturbação da aprendizagem específica, cujo insucesso ou baixo sucesso na escola passa pelas disciplinas de leitura e de escrita e às vezes matemática. Falámos também das crianças com capacidades mais elevadas, crianças sobredotadas, cuja passagem na escola poderá estar problematizada porque têm uma avidez de saber imensa, têm uma velocidade de processamento, memória fulgurante e desempenhos muito mais à frente do que o comum das crianças, mas por outro lado, em algumas áreas têm competências inseguras, desincrónicas, que também é preciso cuidar delas. Portanto, são crianças que se tornam desafiantes, a sua presença nas salas de aula merece melhor atenção, naturalmente, de qualquer docente. 10% as que têm perturbação da aprendizagem específica, 3 a 5% as que têm capacidades mais elevadas. Isto significa uma presença muito significativa em toda e qualquer sala de aula neste país. Partilhar com os colegas estas preocupações foi para mim muito grato. Voltaremos numa próxima oportunidade para podermos aprofundar todas estas questões.